E aí galera, tudo bem? A gente vai continuar aqui falando um pouco sobre realimentação de amplificadores e hoje a gente vai abordar o amplificador paralelo, que é o último daqueles 4 tipos de amplificadores que a gente pode construir, né, com circuitos transistorizados. Então aqui a gente fecha essa parte de análise sistemática de amplificadores realimentados, né? Então, só para relembrar, o amplificador paralelo, um amplificador de transresistência, que é um amplificador que tem uma entrada em corrente e uma saída em tensão. Então, o nosso circuito de realimentação vai medir a minha tensão de saída utilizando um elemento em paralelo com ela, né? E eu vou atuar na minha entrada injetando uma corrente em paralelo com a corrente de entrada. Por isso, paralelo. Né? O procedimento de análise sistemática é o mesmo que a gente abordou nos últimos 3 amplificadores. Então, inicialmente, a gente considera um circuito idealizado, que é até uma etapa anterior, né, sem essa resistência de fonte, de carga e tudo mais, onde a gente vê o nosso circuito de feedback, nosso circuito de realimentação idealizado, sem também nenhuma impedância interna, né, e tenta estudar como que os parâmetros do amplificador básico, né, vão ser enxergados pela fonte e pela carga, eventualmente, né. Aqui a gente pode já discutir. O que eu espero ver é que o ganho de malha fechada seja A1 mais a beta, né? Onde A é o ganho do circuito básico e beta é o meu ganho de realimentação. A minha resistência de entrada em malha fechada, né? Eu já tinha discutido isso, né? A gente não precisa fazer as contas, é só a gente pensar o que o circuito de transresistência tem que ter. Como ele tem uma corrente na entrada, eu quero que ele tenha uma impedância de entrada mais baixa possível para absorver toda essa corrente. Logo, a minha resistência de entrada em malha fechada vai ser qualquer resistência que o circuito A tenha, dividido pela quantidade de realimentação, que eu quero que ela reduza. Já a minha resistência de saída em malha fechada, né, como a minha saída é em tensão, eu também quero uma impedância de saída muito baixa para não ter efeito de carga, né, na hora que eu conecte uma carga em si ao meu circuito. Então, de novo, se idealmente eu tenho uma impedância de saída baixa, significa que qualquer resistência de saída que o meu circuito A tenha vai ser dividido pela quantidade de alimentação, né? Não precisa fazer conta não, só pelo conceito a gente consegue definir essas equações, né? Agora, se meu circuito não for ideal, o que a gente faz é o seguinte: a gente pega a resistência R11 que existe aqui no terminal 1 da malha de realimentação, a resistência R22 que existe aqui na entrada, né, mais a resistência de fonte, mais a resistência de carga, a gente joga todo mundo aqui para dentro do circuito básico e aí a gente sabe que o nosso modelo final, matematicamente, é muito próximo daquele modelo ideal de onde saíram essas contas. Então, no fim, o que a gente tem a gente vai ter um circuito A, que vai incorporar todas essas impedâncias externas aqui já no meu amplificador, e ali eu vou tentar calcular ganho, né, resistência de entrada e resistência de saída, basicamente, né, e minha modelagem da minha realimentação é feita de uma forma que respeita aquela receita de bolo que eu passei para vocês, né? Se eu quiser encontrar a resistência R1, eu olho o terminal 1, vejo qual tipo de conexão que existe no terminal 2. Como é um amplificador paralelo, se o meu terminal oposto é paralelo, eu vou curto-circuitá-lo, né, na hora de fazer essa análise de colipolo. Mesma coisa aqui no R22, eu olho para o terminal 2, meu terminal oposto neste exemplo é paralelo, também vou curto-circuitá-lo para fazer a análise, beleza? E na hora de calcular o beta, mesma filosofia. A minha entrada no terminal 2 é um circuito paralelo, ou seja, uma medição de tensão. Então aplico uma tensão externa no terminal 2. No terminal 1 eu faço o quê? Se ele é paralelo também no terminal 1, eu vou curto-circuitá-lo, assim como eu fiz nos outros exemplos. E aí eu vou medir a corrente que entra no meu circuito. De novo, se tem corrente, tomar muito cuidado com os sentidos da corrente na definição matemática. Beleza? Pronto, é só isso que eu tenho que fazer. Aqui eu tenho 2 exemplos, né, que o CEDER fornece para o nosso circuito de transresistência, né? Então percebam o seguinte: eu tenho aqui uma fonte de corrente nas entradas, né? No caso aqui do meu amplificador, essa corrente vai produzir uma corrente de entrada I, beleza? O meu amplificador operacional aqui, ele vai pegar essa corrente e transformar numa tensão VO, né? Aqui, né? E o resistor RF aqui está mensurando essa tensão VO e transformando isso numa corrente que vai ser reinjetada na entrada, afetando a corrente de entrada em si do amplificador, né? Beleza. No caso desse outro circuito é muito semelhante, né? Eu tenho uma corrente entrando no meu circuito em si, né? Aqui é interessante, né, que a corrente ela não entra aqui, né? Porque o IG é igual a zero.
né? Então essa corrente de entrada do meu amplificador em si, ela acaba sendo divergida aqui para a própria resistência de fonte, né? E essa resistência de fonte então vai produzir uma tensão que vai drivar esse transistor. No caso da saída, né, eu tenho uma tensão VO, né? O resistor RF mensura essa tensão VO e produz uma corrente que vai afetar meu circuito de entrada, beleza? Então é isso. Talvez, né, aqui nesse circuito, né, só para fazer um adendo, pode ser confuso, porque como quem recebe minha corrente na verdade não é o transistor e sim um elemento que é da própria fonte, né, pode dar aquela interpretação de que na verdade o que está acionando meu circuito seria a tensão, e aí ficaria confuso. Como é que meu circuito na minha entrada é um amplificador paralelo ali, né? Não deveria ser sério porque é tensão? Aí de novo, se gerar essa confusão, faz o seguinte, faz o que eu tinha comentado lá na primeira aula da análise sistemática. Faz as caixinhas. Aqui está a minha fonte e a minha realimentação, né, está aqui na saída. Então eu tenho uma fonte aqui, tem dois terminais, né, um terminal dele está até no terra, né? Então aqui é a fonte. Eu vou chamar aqui de terminal A. Então o terminal A, esse terminal aqui. E eu tenho minha realimentação, ela também tem que ser um quadripolo. Então, bom, um terminal aqui na saída está no terra, né? E o outro terminal, vou chamar de terminal O, né? Está aqui. Então aqui está medindo VO, beleza? Bom, do outro lado também tem que ter dois terminais, né? Como eu só estou vendo um, o outro é um indicativo que o outro também está no terra, né? E o terminal que sobrou, vou chamar de terminal F, é esse terminal aqui, ó, né? Não tem mais ninguém na jogada. Então, se a gente for ver como é que a fonte e a realimentação estão se conectando, elas estão se conectando em paralelo. Logo, só posso ter um amplificador com conexão paralela na entrada. Não tem como ele ser sério, mesmo que o meu MOSFET não receba diretamente essa corrente, né, que está sendo acionada aqui, né? Joia? Então essa é uma maneira de, caso você tenha alguma confusão, né, para você não cair em tentação e falar que a tensão, que o circuito de entrada é em tensão, sendo que na verdade ele é em corrente. Bacana? Então agora a gente vai fazer um exercício para finalizar a aula. E o circuito que a gente vai usar como exemplo é esse circuito aqui. Eu escolhi esse circuito porque ele tem alguns elementos que podem gerar alguma confusão na hora da gente verificar que ele é um amplificador paralelo, né? E como eu falei, identificar a realimentação é crucial para o procedimento de análise de um amplificador realimentado, né? Então eu acho que esse circuito aqui é interessante, né? O exercício aqui, né, para quem se interessa, ele é o 11.73 do livro do Cedra, da 7ª edição, né? E as primeiras etapas desse exercício pede para fazer uma análise de polarização, mas por questão de tempo eu já vou pular essa parte, né? Então, para análise que a gente quer fazer, isso não é tão relevante agora. Então ele tem aqui o projeto, né, gera esses valores aqui de resistência, né, e também os modelos de pequenos sinais dos dois transistores são esses aqui, beleza? Então vamos embora. O que nos interessa aqui é analisar a realimentação, né, no final das contas. Então a primeira coisa é identificar qual é. Mesmo que a gente saiba que agora ele é paralelo, como que a gente prova que isso é verdade? Primeira coisa é identificar qual que é a nossa saída, né? Então a saída desse circuito é a tensão VO, né? E você pode ver que tem algum elemento, pelo menos, nesse caso é o próprio R2 aqui, que está conectado na saída, ou seja, medindo a grandeza de saída, no caso medindo a tensão, e está levando essa informação de volta à entrada. Então tem uma realimentação que mede essa grandeza, tensão, e devolve isso para a entrada de alguma forma, né? Então eu consigo enxergar que, como a minha saída aqui é tensão e eu estou medindo essa saída, minha saída tem que ser paralela, né? Agora, a entrada é que tem um complicador, porque o jeito que o circuito está montado, ele evidencia uma fonte de entrada TVNAN, ou seja, uma fonte de tensão. E muita gente, quando bate o olho e vê uma tensão na entrada, fala, olha, meu amplificador é entrada em tensão. E aqui não é verdade. Por quê? De novo, para eu ter uma entrada em tensão, eu tenho que ter uma realimentação de entrada série, de forma que a atuação da realimentação tem que entrar de alguma forma em série com a tensão de entrada do circuito. Vamos pensar o seguinte, se eu considerar que a tensão de entrada do circuito é essa aqui, VI, né, que não está fora,
que não está muito errado em si pensar isso inicialmente, como que a minha realimentação entra em série com ela? Porque percebam o seguinte, para entrar em série, eu teria que fazer com que a realimentação de alguma forma afetasse essa tensão. Mas percebam que a minha realimentação, independente do jeito que eu enxergo, vamos supor que eu feche a minha realimentação aqui, ó, beleza? Esse aqui é meu bloquinho. Eu tenho um terminal conectado aqui e outro terminal conectado no terra. E a minha fonte? Ué, a minha fonte está aqui, ó. Vou fechar a caixinha dela aqui. Né? Ela também tem um terminal conectado no terra e outro terminal, ó, conectado no mesmo ponto. Então olha só, não tem ninguém formando VI se colocando em série com ele. E você pode ver pela essa ideia de conexão de caixinhas, né, que eu tenho na prática a fonte aqui se conectando em paralelo com a realimentação. Né, e daqui está saindo terminais para o meu amplificador. Então na prática eu tenho uma conexão na entrada paralela. Então o fato de eu ter um desenho que é uma fonte de tensão não significa absolutamente nada. Eu tenho que ver se eu estou interpretando ela como uma conexão séria ou paralela. Por quê? Por que não importa? Porque eu posso fazer o seguinte, né, do ponto de vista de análise, eu posso transformar um modelo TVNAND no modelo Norton, né, com uma simples substituição de fonte. E aí a forma como o desenho está dado não é importante, o importante é como está sendo feitas essas conexões. Então a minha entrada é uma entrada em corrente, mesmo que eu tenha desenhado um modelo TVNAND, beleza? Isso é crucial para a gente entender. Então uma vez entendido isso, agora eu tenho que identificar a minha realimentação. Né? Aqui tem várias formas que você pode enxergar, né? Mas como eu estou pegando uma tensão aqui na saída e entrando com uma corrente aqui na entrada, essa seria a minha corrente F. Na verdade, a minha corrente F ela tem que entrar na realimentação. Né? O meu elemento de realimentação é o próprio R2, ou seja, o meu bloco de realimentação é isso aqui. Ó. Beleza? É isso aqui. Então, neste caso, como é que fica? Né? O meu beta, eu vou aplicar uma tensão na entrada, vou curto-circuitar o outro lado, porque o outro lado é paralelo, né? E vou medir a corrente IF. Então, beta IF sobre VO vai dar menos, pelo sentido da corrente aqui, 1 sobre R2. Beleza? Então esse é o nosso circuito beta, né? E isso aqui vai dar um valor, só para a gente ter aqui, né? De menos 8,47 microampere por volt. Beleza? Então esse é o nosso ganho beta. Bom, a resistência é a mesma coisa. Eu vou olhar o terminal 1, curto-circuitando o terminal 2, porque o terminal 2 também é paralelo. Eu vou encontrar o quê? Que R11 é igual a R2. No R2, eu vou olhar o terminal 2, curto-circuitando o terminal 1, vou encontrar que R22 é R2. Logo, R1 é igual a R22, que é igual a R2, que é igual a 118 kΩ. Beleza? Então isso aqui é a minha análise de realimentação. Uma vez feito isso, agora eu posso partir para a segunda parte da minha análise. Só vou fazer um adendo aqui, porque muita gente poderia pegar, por exemplo, o R1 e jogar para dentro da minha análise, beleza? Tem problema? Nenhum. Você vai modular a mesma coisa, está enxergando que ele é paralelo da mesma forma. Na hora de você fazer as contas, né, você vai encontrar exatamente o mesmo beta, porque como você está curto-circuitando o terminal 1 para fazer o cálculo do beta, se houvesse um R1 aqui, ó, na jogada, não faria a menor diferença. O beta seria exatamente igual. Né? O que iria afetar o R11 e o R22. Né? Então o R1 entraria nessa conta, mas o interessante é que ele entraria da mesma forma que o circuito final ficaria. Né? Então não tem nenhum problema não, tá? Você jogar o R1 para dentro dessa conta. Né? Então não é tão rígido nesse ponto. Joia? Mas mantendo dessa forma, eu posso agora pegar o meu circuito e desenhar um modelo de pequenos sinais. Então aqui está o nosso modelo de pequenos sinais. Vocês podem perceber que eu usei o modelo π para o transistor Q1 e o modelo T para o transistor Q2. Né? Eu já fiz aqui um redesenho para resistência RO2, né, que estaria conectada entre o dreno aqui em cima e a fonte aqui embaixo. Né? Só aproveitei que o dreno está no terra e simplifiquei o desenho para a gente. Né? Então, e outra coisa, vocês podem perceber que eu já fiz a substituição de fonte usando o modelo Norton aqui da nossa entrada, já que
no circuito, no final das contas, ele é de transresistência, né? Então, bora. Então, a gente vai começar falando sobre resistência. Então, a resistência de entrada é essa aqui. Fica bem evidente que a resistência de entrada vai dar o paralelo desses 3 resistores, né? O cálculo disso aqui vai dar 13,94 kΩ, beleza? Para a resistência de saída aqui, RO, né? De novo, eu vou abrir minha fonte de corrente, né? Vou dar o nome dela só de IS, que a gente vai precisar disso depois. Vou abrir IS aqui, a tensão VG1 ficaria em 0, a tensão VO1 ficaria em 0 também. Com isso, o que eu teria é basicamente esse tipo de circuito aqui, ó. E aí, percebo que a tensão VO1 é 0. Logo, essa resistência está conectada no terminal de potencial 0, que é 1 terra. E aí, né, eu consigo enxergar que o meu RO, no final das contas, é o paralelo de todas essas resistências, né? E o valor disso tudo é o que? 94,7 ohms. Só vou lembrar uma coisa que parece que eu esqueci: a resistência de carga desse circuito RL é igual a 2K, tá? Para fazer essa conta. Então encontramos ali todo mundo. E agora a gente vai calcular o ganho. Então, primeiramente, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular VG1 em função de IS, tá? Depois eu vou calcular o VO1 e por fim eu vou calcular o VO, beleza? Então vamos lá. Tensão VG1 é o que? Vai ser RS em paralelo com R1, em paralelo com R1, né? A gente já sabe que esse paralelo todo aqui, que é a resistência de entrada, é 13,94K vezes IS, beleza? Bom, e VO1? VO1 vai ser o que? Eu tenho uma fonte de corrente passando por aqui. Como aqui é MOSFET, a corrente IG é 0 nesse terminal. Logo, VO1 é menos RO1, que multiplica GM VG1. Beleza? Isso vai dar o que? Menos 2,79 megavolts por ampere. Beleza? Esse é o nosso valor ali, bem grande, né? Depois que eu encontrei VO1, VO nada mais é do que um divisor de tensão formado por esse conjunto de elementos aqui, beleza? Então o que vai ser VO? Vai ser R22, que vai estar em paralelo com RL, em paralelo com RO2, dividido por esse elemento, mais 1 sobre GM2. Isso tudo vezes VO1, beleza? Este termo aqui, que é o importante por enquanto, vale quanto? 0,947, o que faz com que a nossa tensão de saída seja menos 2,64 megavolts por ampere. Beleza? Esse é o nossa tensão de saída vezes IS. Não tinha IS aqui em cima, esqueci também. Então, VO sobre IS, que no final das contas é o ganho A, é dado por essa expressão. Joia? Bom, agora nós temos todos os parâmetros, né? Só relembrando então que o nosso ganho beta era menos 8,47 microampere por volt. Eu posso agora o que? Calcular os parâmetros do meu circuito em malha fechada. Então, o meu ganho de malha fechada, vamos começar pelo ideal, só para a gente ter uma base, né? É igual a 1 sobre beta. E 1 sobre beta, nesse caso, vai dar o quê? Exatamente menos 118 kΩ, né? Já o ganho de malha fechada real, que é A sobre a quantidade de realimentação, só para a gente calcular aqui a quantidade de realimentação, vai dar o quê? 23,36. Percebam de novo, né? Meu A é negativo e meu B é negativo, de forma que meu ganho de malha é positivo, realimentação negativa, tudo certinho. Beleza? Então o que nós temos aqui? Nós temos um ganho de malha fechada de menos 113 kΩ, né? Pouco distante ainda do valor ideal, mas não muito. Joia. Já a minha resistência de entrada em malha fechada, quem é ela?
a resistência de entrada em malha aberta dividido pela quantidade de realimentação, né? Vai dar o quê? 596,7 ohms, né? A minha resistência de entrada, de saída em malha fechada também é a resistência de saída dividido pela quantidade de realimentação. Isso aqui vai dar 4,05 ohms, beleza? E por fim, o que eu tenho que fazer agora? Uma vez que eu encontrei aqui os valores de malha fechada, eu tenho que retirar as resistências de fonte, né, e de carga. Como os circuitos são paralelos, tanto na entrada quanto na saída, eu tenho que usar uma matemática que use esse conceito, né? Então o que acontece? A minha resistência Rin é o que? Ela vai ser o inverso de 1 sobre RIF menos 1 sobre RS, né? Então isso aqui vai dar o que? Um Rin de 615 ohms, tá aqui para a gente não esquecer, e o RO, o ROut é a mesma coisa, né? Vai dar 1 sobre ROF menos 1 sobre RL, inverso disso aí, né? Que vai dar o que? Um ROut igual 4,05 também, né? A resistência de saída é muito baixa em relação à resistência de carga, então não fez muita diferença não, beleza? Então temos aqui o nosso ganho de malha fechada, é esse camarada aqui, a nossa resistência de entrada em malha fechada e a nossa resistência de saída em malha fechada. Joia? Esse exercício agora, ele pede uma coisa diferente, né? Como ele enxerga a minha entrada, né, com o modelo TVNAM, né, ele modelou isso no início, ele pede para a gente calcular qual que é o ganho de tensão desse amplificador. Perceba, ele é um amplificador de transresistência, né? A entrada é em corrente. Mas eu posso enxergar a minha fonte de corrente de entrada, né, fazendo uma modificação, uma substituição de fonte, como uma fonte em tensão. E agora eu quero saber qual que é o ganho de tensão desse circuito. É muito fácil de achar. Vamos lá? Então a gente sabe que nosso ganho de tensão é menos 113 kΩ, ou seja, menos 113 kV por ampere, né, olhando dessa forma. Só que quem que é IS? IS a gente viu que pela modelagem que a gente fez é VS sobre RS, né? Então a gente usou substituição de fonte. Então a tensão TVNAM sobre a resistência TVNAM, beleza? Substituindo isso aqui, eu sei também que o meu AF, né, ele tem que ser o quê? VO sobre S, e VO sobre S é VS vezes RS. Tranquilo? Então esse é só uma manipulação matemática. Logo, o meu ganho de tensão, AV, que seria VO sobre esse VS, tem que ser igual ao meu ganho de malha fechada dividido por RS. Beleza? Só uma manipulação matemática, e aí eu encontro o quê? Que meu ganho seria menos 113 kV por ampere dividido pelo RS, que é 19,7 kΩ, né? E eu vou encontrar o quê? Menos 5,74 volts por volt. Beleza? Tranquilo. Então, pronto. Percebam que uma vez que eu achei o meu circuito, né, eu posso fazer as manipulações que eu quiser para responder essa pergunta. Beleza? Bom, então é assim que a gente faz análise de amplificadores paralelo-paralelo. Espero que vocês tenham entendido, né? Na próxima aula a gente vai encerrar essa parte falando sobre estabilidade de amplificadores, beleza? E aí a gente encerra a sequência de aulas que trata de amplificadores de uma forma mais ampla, né? Amplificadores operacionais, amplificadores alimentados, banda passante e tudo mais. E na próxima sessão de aulas a gente vai falar sobre osciladores, beleza? Então, um grande abraço, até a próxima aula.